Eu queria perguntar para a Rafa como que foi para ela a parte psicológica que está te dizendo ali antes da viagem, falar, ó, você está indo para mais de 5 mil metros, pedalar em mais de 5 mil metros de altura, Uhum. para uma das estradas mais altas do mundo. Como que você se sentiu antes? Você estava com medo? Você estava Ah, insegura? Como que foi? então, eu tinha bastante tensão, assim, né, de chegar dias, assim, de eu acordar no meio da noite e pensar, nossa, se eu morrer lá, será que o Olinto vai fazer o quê? Será que ele vai voltar só com o meu RG para entregar para o meu pai? Sabe, assim, coisas que a sua cabeça te leva, sabe? Então, mas era bem por falta de experiência, por estar indo para um país que no meu imaginário era um lugar assim, quase que agora que nem se fosse ir para a Lua, sabe? Um lugar que era Aham. fora da Terra. Foi a primeira vez que eu vi um país de terceiro mundo de verdade. Eu tinha ido para o Peru já, mas nem se compara com a Índia, né? E assim, terceiro mundo abaixo do Brasil, vamos dizer, né? Agora a gente tá perdendo posto nisso aí. Mas nem vamos falar. Ô, Rafa, Melhor conta a nem história do falar. passo lá que deu aquela coisa lá. E a questão da altitude tinha essa coisa mesmo, assim, que eu achava que poderia, assim, no meu imaginário também tinha isso, de eu poder passar mal, de eu poder Uhum. conseguir ficar sem respirar, não conseguir respirar, sabe? Essa coisa, assim, muito catastrófica. Mas eu acho que isso também está ligado com a minha origem, né? Eu sou de São Paulo, eu não tive uma família aventureira. Eu entrava de chinelo na praia porque eu não gostava que meu pé pinicava naquelas coisinhas que tem assim no fundo do mar, sabe? Como a gente muda, né? Muda, ele fala. E quando eu conheci o Olinto, eu nunca tinha cantado na vida. Ele me Primeira vez foi lá levou. no Cabo Norte, lá em Foi lá em Kirkenes a primeira vez que Kirkenes. eu Oh, que Você acampei, lá na passou lá, beira né? do fiord, Então, ó. O cara ele quis me convencer, né? agora o racha, Tá né? O vendo? cabeça tava na caixa. você mandou bem, hein, Olinto? Você Ô, meu, mandou bem. Igual o E Thiago com a Flávia, levou ela para pedalar na Nova Zelândia e terminou na família, lá na quebrada. Nossa senhora, coitada. E daí, Não, então, quando eu xingo lá, Rafa, eu xingo, acho que então, exprime isso mas aí. é só para Ah, contar uma outra coisa antes, que tenha, eu acho que tem a ver isso, né? É, aí, logo que a gente se conheceu, ele me levou numa cachoeira, que tinha que andar dentro do rio, assim. Gente, eu via filme do Freddy Krueger naquela cachoeira, eu tinha certeza que eu ia escorregar, bater a cabeça e morrer em uma pedrinha do rio, sabe? Então são coisas que a gente que não tem experiência com a natureza vai pirando, porque você fica pensando só em coisas que você vê na na televisão. televisão, no filme, né? Bom, enfim, aí quando eu cheguei em Ladakh, eu já tinha passado um caminho, já tinha feito outras viagens de aventura, então essa, pelo menos eu não achava que eu ia morrer no rio, né? Mas tinha ainda essa coisa que eu podia morrer lá na altitude. E, e assim, foi cada passo que a gente passava foi uma alegria. Até que chegou num passo que virou o tempo no meio e a gente já estava bem cansado. E assim, passou o momento que a gente deveria ter parado. Porque assim, o passo você vai subindo e vai diminuindo os espaços planos onde você pode colocar uma barraca. E Aham. assim, ali também você tem que ver mais ou menos aonde você está pretendendo acampar e pegar água, porque não é todo lugar que você vai achar. E você Quanto não vai mais carregar muita alto, água muito tempo, você lembra o peso. eventualmente vai ser mais difícil de você achar água, dependendo do passo. E a gente, assim, passou. A gente foi subindo, 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 chegou num ponto que ou se descia e acampava de novo lá embaixo, ou você terminava o passo. E aí começou a chover, assim, quase que nevar, né? Não era neve, não Tava era bem chuva, mas frio. estava essa umidade, fechou o Tempo feio, tempo, assim. Ah, frio, 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 frio. Ali frio, então frio. vamos colocar a blusa, falando, não, eu não quero parar. E aí a gente começou a fazer esse negócio de 5 minutos, empurra 5 minutos, para, empurra 5 minutos, e já estava nos 5.000, ali era cinco É mil 5 mil e tanto. duzentos, acho. Deixa eu ver Então a gente aqui. já estava, assim, nos 5.100, faltava só um pouco para chegar no passo. 5.300, Ali talvez, eu lá. fiquei com essa sensação, assim, de que eu ia... Estava perto do meu limite, vamos dizer assim, Hum. que eu poderia passar mal. Aí logo já chegou no topo, a gente tinha uma casinha lá, a gente entrou, tomou um chá, e aí eu quis descer do outro lado até achar um lugar que a gente pudesse ficar dentro. E aquele dia eu não quis acampar. Falei, não, é melhor a gente tentar tomar um banho quente, né? Uhum. Porque eu tinha passado muito frio, muito estresse, assim, de achar que, não, sei lá, que eu ia sofrer, que eu podia.
passar mal, de alguma forma, né? E aí, depois desse passo, a minha vida mudou. Quando a gente fez o Cardúngula, que era bem mais alto, nossa, pra mim, foi assim, E eu passei mal. o dia mais especial da minha vida, até então, né? Foi um negócio assim, glorioso, tanto que eu chorei lá em cima, depois o outro passo também chorei, todos os passos eu chorava, porque era uma coisa maravilhosa, assim, quando você chegava no final, quando você chegava no topo do passo, sempre Qual muito que é o bom. passo, qual que é a altitude do passo mais alto? Então, aí que tá. Eles falavam na época que era 5.602, tá? Aí, mas é que tá. A maior parte das montanhas foi recalculada, porque com equipamento melhor e tudo mais. Uhum. Então, parece que, na verdade, é 5.300 e tanto. E mesmo os outros passos, é alto, cara. E assim, aí 100 metros nessa altitude piora pra caramba, sabe? E assim, eu não fui lá nem na volta ao mundo, é porque assim, eu já queria ver as montanhas. Aí o cara me falou, tem a estrada mais alta do mundo. Meu, que nem você falou, o primeiro passo que eu fiz de bicicleta foi nos Pirineus. Depois eu fui para a 2.150. Aí depois chegou a 2.700 e tanto. Então, aí os Apeninos já era fácil, né? Aí eu queria pro maior lá, né? Então eu fiquei bem empolgado. Aí conforme você vai chegando, aí é 3.000 e tá lá. Meu, você já tá pedalando em cima do Mont Blanc já, né? A altitude é mais alta que o Mont Blanc, na verdade. E aí que tá. Naquela época se falava em 5.600, mas é uns 300 a menos. Mas tem vários passos de 5.300 por essa região toda, assim. Mas eu acho que eu concordo muito com o que a Rafa falou. Quando você vence um desafio dentro de uma viagem, aí você ganha uma confiança que te dá, cara, te dá Exatamente. muita força, assim, te dá muita força. Você sabe que você consegue, é só uma questão de você adaptar. Por exemplo, hoje eu vejo que eventualmente a gente tinha que ter parado antes, simplesmente. E aí não ia ter me sentido tão assim. E o que eu senti, hoje eu posso sentir aquilo e não achar que eu vou morrer, entendeu? São coisas assim que você está numa situação, por exemplo, o frio. Você pode passar bastante frio e ter uma experiência de hipotermia, ou você pode passar bastante frio e não ter. Até você saber esse ponto, você sempre vai estar com medo de ter hipotermia. Uhum. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Ali eu testei a minha capacidade de passar frio, a minha capacidade de empurrar a bicicleta até chegar no topo do passo com pouco ar. Eu testei várias capacidades que eu não sabia que eu tinha. Tem aquela frase, né? Você tem que superar os seus limites. Ali eu superei vários limites autoimpostos, que são esses que a gente se impõe a partir das experiências que a gente tem. Aí, conforme você vai tendo mais experiência, você vai pondo um passinho para frente no teu limite. Mas é claro que tem aquele limite onde você vai se machucar. E esse é o grande desafio, você saber entender tão bem o teu corpo para perceber quando está nessa hora, né? Vocês usam sempre a mesma bicicleta para as viagens ou vocês trocam? Nunca foi a mesma, cara. A que eu fiz a volta ao mundo está no museu lá, de Joinville. Aí depois, praticamente para cada viagem, eu acabei utilizando uma bicicleta diferente. Mas isso é porque foi a oportunidade, assim, que as pessoas ofereceram bicicleta, a gente usou. Acabou usando, depois vendeu, quando foi fazer outra viagem. Aí, assim, nunca foi a mesma. Tem muita gente que é acostumada, já falo os números para você, só que eles andam de mountain bike. Mountain bike, cara, legal, facinho, não tem carga. Agora você enche de carga aquele negócio. Aí depois você chega nessa situação dos 5 minutos de esforço. Meu, você tem que ter uma relação super lenta, cara. Porque se você descer da bicicleta para empurrar, pronto, aí você vai ter que ter um dia de 30 horas, pelo menos. Porque o teu rendimento vai cair muito, então o seu cálculo vai ser outro. E assim, pelo menos a gente é muito fraco, a gente nunca foi esportista. Então, quer dizer, a gente depende dessa consistência. E a minha melhor performance é pedalando, caminhando, sou fraco. Então, quer dizer, tem que ser uma relação bem, bem mais do que o pessoal costuma usar no mountain bike, por exemplo. Sim. E vocês viram muita, como se chama, estupa para aqueles lados de lá? Não, direto, né? Direto. Mas é um monte. Que estupa, é direto, mas é um monte, assim, que nem eu falei para você, porque, ali é tibetano, né, cara? Então não só a estupa, mas... A estupa em alguns países tem um nome diferente, né? O que é a estupa? A estupa é um monumento funerário, eu acho.
É um templo erguido sobre, acho que as cinzas ou sobre os restos mortais de algum líder religioso. Eu acho que Olha, pela quantidade que tem, eu quantidade acho é que pra não é muita só de gente, líder religioso, não. É. É que tem essas estupas grandes. A gente até viu os caras construindo uma lá, né? Mas tem umas pequenininhas. E quando você vai nos santuários lá, nos monastérios, tem um monte de estupinha que eles colocam, é meio decorativo também, assim, né? tem uns países que eles chamam de pagoda, não tem? Não é a mesma coisa? Pagoda, exatamente, isso aí mesmo. Aham. Eu acho que no Sudeste Asiático é mais pagoda. E dá para dormir nesses lugares ou não? Não, porque a maior parte não tem nada dentro dele, ele é fechado, sólido, né? é um sólido. Ele não é uma coisa Mas não que tem você entra teto, dentro. nada, se quiser se proteger do vento, de alguma Então, chuva. então, aí que tá. É só as grandes, muito grandes. Mas no geral, mesmo as grandes, é uma coisa sólida. É um sólido, não tem nada dentro. Como se fosse um monolito, assim. É feito de tijolinho e tudo mais, né? Mas ele não tem entrada. Só quando tem aqueles de rolo de oração. Aí sim, aí Mas tem. é tudo vazado também, né? É tudo vazado. A gente não viu nenhuma estrutura, assim, pelo menos também não ficamos muito atrás, né? De achar um lugar para É que nessa região, cara, você tá selvagem, porque você vai andar quilômetros e quilômetros e quilômetros, aí você acha um monastério. Aí anda quilômetros e quilômetros, aí você acha uma cidade. Aí a única coisa que você vai encontrar desse jeito que eu falei são esses barzinhos lá que aparecem lá, aquelas lona amarela. E no inverno, quer dizer, no finalzinho da viagem, os caras já arrancam tudo e não fica nada, fica só a parte de pedra. Eles vão tudo embora, ninguém fica ali. Restaurante vocês pagavam para dormir? A gente nunca dormiu dentro de um dele. A gente só parou do lado uma vez porque a gente conhecia um casal, passou pela gente de carro e ficou conversando, queria conversar mais e falou assim, não, a gente vai parar ali, vocês param ali também. Aí a gente pediu para acampar do lado. Então, mas é que tá, Rafa, esse daí já é um hotel de verdade. Então você imagina aquelas tendas de campanha do exército, que cabe um monte de gente e tudo mais? Então é um hotel que eles montam durante o verão. Aí, porque ali é tradicional de motociclista passar, sabe? Com aquelas Royal Enfield da Indiana. Então eles param nesse lugar. E, eventualmente, quer dizer, esse lugar, por exemplo, ele é mais caro do que qualquer hotel que a gente tenha ficado. E aí que tá, lá tem privada ocidental. A gente tomou banho nesse lugar aí. Tem água quente. É um hotel em barraca. Aí você chegou a ver lá no documentário, né? Tem buffet e tudo mais, assim, né? Então, aliás, isso daí já é... Chique, né? parte da Rafa tomando banho no rio ali de roupa, que ela tá assim, tipo, Nossa, frio pra caramba! Então, até isso que é a realidade do dia a dia, você ficar num lugar assim. Aprendi, porque pra mim, eu prefiro tomar banho em água congelando do que não tomar banho. Isso é fatal, não interessa. Tá gelada, não importa, eu vou lá e tomo banho. Só que teve um dia que eu fui tomar banho e já eram as 5 horas da tarde, e assim, não tava frio, mas já também o sol tava indo embora. Meu Deus, pra mim esquentar depois, aí foi feio. Então, essa é outra coisa que eu aprendi nessa viagem. Você não pode deixar passar o horário, então você vai ficar sem banho. Se tiver frio, porque é perigoso congelar os cabelos, tudo, né? E a água lá era boa para beber? Vocês filtravam? Olha, até hoje não deu problema, viu, cara? Tô aqui. Então, e lá tem, nessa região aí, tem... Não vai dar mais. Acho que não, viu, cara? Eu não sei se é algum programa do governo, o que foi. Eu sei que de tempo em tempo tem uma bomba, que até aparece a gente pegando água. Não. Então, em lugares, assim, em cidade, principalmente, que você teria que comprar água, porque você não vai pegar água da torneira de um hotel na Índia, né? Eu não tenho muita segurança, assim, eu prefiro não arriscar. E aí, em toda a cidade tinha essas fontes, assim, Então, na verdade, quando eu fui lá na Volta ao Mundo, lá ainda, isso daí era direto, essas bombinhas de se bombar assim, né? Porque um poço, né, que eles colocam lá. Então, é um poço, uma bomba de poço, tá? É fabricada na Índia, você vê que é um negócio bem toscão assim, da mesma forma que 30 anos atrás. Então, é porque é o seguinte, boa parte da população indiana vive na rua. E quando você fala vive na rua aqui no Brasil, você pensa num cara marginalizado, assim, ele está à margem da sociedade. E na Índia não, ele é da sociedade. Todo mundo, eu moro na rua, você também mora, eu casei na rua, tenho filho, tudo na rua. Ele nunca teve casa. Eu lembro que eu fui numa oficina mecânica, assim, que não era oficina, né? Era uma rua movimentada, tinha um armário cheio de ferramenta podre, entortada lá. Ele falou que ali à noite, 30 pessoas dormem ali.
Quando eu perguntei para ele se não tinha medo de vir roubar, ele falou, não, 30 pessoas dormem aqui. Então, é mais ou menos assim na Índia. E esses caras tomam banho com essas bombas. Essa é a realidade da Índia, né? Mas essa região de Ladakh... então, mas a região de Ladakh, o máximo que pegava, assim, era de rio mesmo, de degelo. E aí a água, a gente, era, assim, geralmente boa, e a gente, assim, clorava, né? Só por via das dúvidas. Alguém comentou do frio de tomar banho aí, é que aí que tá, se você fica molhado e fica no frio, porque a gente ficava acampando, e aí é para temperatura bem fria, você tem dificuldade, o seu corpo tem dificuldade de conseguir renovar a temperatura, né, do corpo. Então, e assim, tem características. A mulher, ela pode ter até 5 graus de diferença de sensação térmica do homem. Tanto é que equipamento para a mulher é diferenciado, isolante térmico, saco de dormir. Eu não tinha, mas agora eu tenho. Aprendi. E não tinha nem esse conhecimento. Aí o que acontece? A Rafa é super interessante, porque ela não consegue se aquecer. Depois que ela esquenta, ela segura o calor muito mais tempo que eu. Eu consigo me aquecer mais rápido. Tipo assim, se eu tomei um banho, eu consigo, assim, aquecer. Aí, assim, de noite, se eu vou fazer xixi, eu já ponho roupa e faço xixi e volto. A Rafa não precisa pôr mais roupa, ela sai, volta, bastante tranquilo, assim. Eu, em minutos, assim, eu vou perdendo calor rapidinho. Então, também tem de metabolismo, que é aquela coisa que a gente falou de altitude, você se conhecer, como você funciona nessas condições, né? Eu não conheço nenhuma, e nunca ouvi falar de nenhuma forma de se conhecer melhor do que estar numa experiência de bicicleta, assim, sabe? E eu acho que, assim, existem várias maneiras de viajar de bicicleta e não tem jeito certo nem errado, mas, assim, quando você se lança em experiências, assim, extremas, em todos os sentidos, né? Que te desafia o psicológico, emocional, que você vai para um lugar onde você respira diferente, onde o clima é muito bruto. Pô, você, cara, pedalar com neve, acampar com menos 15, menos 20 graus. Então, tudo isso, assim, poxa, não tô fazendo isso porque é legal, porque quero ser aventureiro. Não, cara, isso te expande a sua mente de uma maneira e te conhecer assim até onde você pode ir, e não é assim em termos de aventura, é em termos de tipo de vida, né? O que você aguenta numa experiência extrema, cara, te traz ensinamento pro dia a dia, cara, que é pro resto da vida, assim, né? Então, eu achei muito legal, assim, tô conhecendo aos poucos mais a história de vocês, assim, sabe? E eu fiquei muito feliz de ver vocês nessa aventura, porque, cara, é punk, cara, é punk, não é fácil, cara, não é fácil. Assim, é de chorar, de quando você conquista uma coisa importante. Isso é uma herança para sempre, assim, né, gente? Claro. Então, muito legal. Meu, que nem você, que você fez essa bruta viagem, né? Você deu a volta ao mundo, porra, né? O que é difícil para você? O que é difícil para você? O que é difícil para você? Você vai falar o que é difícil? Não tem, cara. O que você quiser, você vai fazer. Qualquer outra tarefa que você pega para fazer. Exato. Você passa a ter essa consciência também de que não é que, assim, o que for difícil você vai ter paciência, você vai dividir em parte, vai fazer. E o resto, você pode até usar a desculpa de ser difícil só porque você não quer fazer. Só porque você vai precisar de mais tempo, sei lá. Mas que nem, quando a gente conversou, quando você chegou da viagem, né? O que acontece? Eu falei o que aconteceu comigo. Meu, tinha lá o pessoal tinha uma visão de aventura que vinha praticamente das palavras do Amir Klink. Então era aquela forma de ver a aventura, só isso, não tinha outra visão. Eu falei, mas o cicloturismo é um troço muito absurdamente mais acessível, super interessante, que não tem nada a ver com aquele jeito de falar, aquele jeito de expor. Eu queria passar essa ideia para as pessoas. E assim... E o que você falou em um dos vídeos que eu vi hoje, e é muito verdade, e você conseguiu traduzir em palavras assim precisas sobre o barulho da bicicleta quando você está pedalando, né, a cadência, é como se fosse um mantra. Né? E quando você viaja para esses países asiáticos e você tem mais contato com essa cultura oriental e essa prática de meditação, e você entende que esses mantras eles têm uma
uma função especial para te colocar no clima, né? Para te colocar num estado meditativo. E a bicicleta é isso, você está pedalando o dia inteiro. Aí você encontra a cadência. Aí o cleque, cleque, cleque. Cara, quando você vai ver, você está lá. Então, assim, aí você reúne experiências sociais, culturais, introspectivas, externas também. E aí, quando você vai para esses desafios de alta montanha, putz, aí é a condensação, né? Tipo, a vida faz sentido, né? Você consegue entender tudo. Então, é assim, é claro que eu sou entusiasta, né, do cicloturismo, né? Mas sério, cara, se você pensa que você vai para o monastério e vai meditar, você está dentro de uma bolha. Porque você está com um monte de outros monges lá do teu lado. Agora, de bicicleta, se você quiser, você para no alto dessa montanha e fica totalmente sozinho. Você escolhe atravessar um deserto e ficar dias sozinho. Mas aí você pode escolher se você vai assim conviver. E aí que está o negócio. Porque você está na estrada, você está na tua sorte. E as pessoas que vão vir falar com você, com quem você conversar, é que estão grandes mensagens. E aí, a viagem transcende. Porque as pessoas são muito mais do que os lugares, elas têm um universo dentro delas. E isso a bicicleta te entrega de bandeja, assim, porque ela quebra o gelo entre as pessoas, você começa a conhecer gente, tipo o cara da Shimano, entendeu? Se você tivesse com o teu 4x4 lá, não ia parar, né, velho? Então, aí que tá, aí fica tudo muito mais complicado, com barulho e tudo mais, você dentro da tua caixa, até com o ar-condicionado ligado, eventualmente, né? E eu acho aí que vem o cicloturismo com uma coisa tão forte pra gente, né? E eu acho que a forma que a gente fica exposto também faz com que a gente esteja disposto a compreender a similaridade entre as pessoas, né? Porque, é claro, você está aqui, olha para os tibetanos lá, para o pessoal de Ladakh, nossa, como eles são diferentes de mim. Mas o fato de você chegar lá sem armas, né, só com a sua bicicleta e de certa forma, depender de conseguir entrar em contato com eles, porque você precisa pedir água, você precisa comprar alguma coisa no mercado, você tem que se relacionar com aquelas pessoas que eventualmente são muito diferentes de você. E aí, nessa hora, você, com essa abertura, você consegue olhar mais para aquilo que ela tem de igual a você. Uhum. O quanto que seres humanos são parecidos na hora que eles querem ficar junto, que eles têm curiosidade de saber, que eles querem ser o melhor para o outro, te mostrar uma comida. Então, para mim, hoje, viajar de bicicleta, além dessa questão aí de ter esses desafios, de estar me expondo a uma situação menos confortável que o meu dia a dia para poder estar cada vez mais forte, tem essa questão de me sentir pertencente ao planeta Terra como humano. Hoje eu tenho essa concepção de que as pessoas do mundo são meus irmãos. Eu sou muito, assim, eu fico até emocionada com isso, porque eu sou feliz de ter esse sentimento. De olhar para as pessoas, qualquer lugar que eu tiver, e me sentir em casa, entre família, né? Eu acho isso um grande presente que eu ganhei de cicloturismo. Nossa, gente, eu só tenho a agradecer vocês, né, assim, não só pelo papo, né, que a gente já vai encerrar, que já vai acabar o tempo de novo, mas para representar a inspiração, né, para muita gente. Eu falei no começo, né, acho que vocês não conseguiram ver por conta da falta de internet, mas assim, hoje em dia, no cicloturismo no Brasil, cara, eu desafio o cara que quiser fazer uma viagem de final de semana e for fazer uma pesquisa e não encontrar o Olinto e a Rafa. Porque, cara, além de vocês terem uma história incrível, vocês fomentam o cicloturismo. Cara, vocês fazem guia, né? E assim, vocês fazem documentários. Cara, vocês vivem vocês conseguiram quebrar, tipo, o sistema de uma maneira que vocês abraçaram a viagem de bicicleta e a bicicleta como instrumento, né, de se conectar com vocês mesmos e não voltaram para uma vida cotidiana, né? Estão morando como nômades num motorhome que vocês podem usar para se deslocar de um lugar para o outro e aí vocês largam a bicicleta e vão pedalar. Então, assim, vocês representam, né? Eu acho que para quem quer fazer uma pequena viagem, para quem quer fazer uma longa viagem, vocês representam inspiração. E eu como jornalista e produtor de conteúdo, eu sei o quanto é desafiador fazer o que vocês estão fazendo, né, com a qualidade que vocês estão fazendo e
viver disso com paixão, né? Com assim, pô, é o que eu acredito, né? Então, assim, eu agradeço muito o bem que vocês fazem para a sociedade, né? Como Nossa, Valeu, cara. obrigada. viajantes. Fala bonito pra caralho. Viu? Obrigada. Muito especial Obrigado. receber esse elogio de você, cara. Muito obrigado mesmo. E eu queria comentar antes de terminar a live, primeiro agradecer todo mundo que entrou, a gente tá vendo um monte de amigo passar aí, não vamos conseguir falar o nome de todo mundo, e falar que quem quiser saber mais aspectos práticos dessa viagem de Ladakh, no nosso site tem material, tem um mapa, tem alguns números da viagem, tem vários artigos que a gente escreveu, e além dos vídeos que estão no YouTube, né? Então todo esse material está na nossa página, olinto.com.br, e tem a gente também aqui. Quem quiser ir para Ladakh uma paixão nossa. A gente, tudo que a gente puder ajudar, nós estamos à disposição. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Até a próxima. Valeu. Obrigada ao AS por abrir o espaço, né? Para a gente e o Israel pelo convite.